O estrategista fiscal. Estamos aqui para desmistificar as questões de direito tributário e nada melhor do que estar com especialistas como Laerte Esteves, e Camila de Paula. Doutores, professores que instruem, né? E falar de cálculo de base de imposto, que deixa todo mundo assustado, não é isso, Laerte? Boa noite. Hoje nosso tema é imposto de renda do profissional liberal, Vitor. Muito bem, é isso, Camila. Exatamente, a gente vai trazer vários aspectos, né? Conceito, falar um pouquinho do cálculo em si, vários pontos importantes. Nós vamos começar uma sistemática, assim, de fazendo classificações, que é o mais importante para que quem está nos assistindo acompanhar. Nós teremos alguns conceitos para que a matéria chegue ao final com essas dicas, né? Então nós vamos começar conceituando, né? Na verdade, o que é a renda? Laércio, nos ajude. O que é a renda? Olha, a questão da renda é uma questão que lá no início sempre foi muito polêmica. E eu entendo que a doutrina, ela gerou muita confusão. Mas na economia, renda é uma coisa muito simples. É o produto do trabalho, ou seja, o resultado do trabalho de uma pessoa física, é o resultado do capital, é o resultado, ou às vezes, do capital e do trabalho juntos. Muito bem. Então, assim, só resumindo, né? Vamos lá. O que seria a renda? A remuneração, né, Laércio? A remuneração recebida ali por fontes produtoras, que aí entra essa classificação, né? Dividido em três. O salário, né? Isso, O exatamente. salário. É o trabalho, é o esforço humano ali. Aí o capital, a renda do capital. A renda do capital nós poderíamos colocar o seguinte, a mais clássica de todas, os juros. Sim. Então, tem os juros remuneratórios. Tem o aluguel também, né? O aluguel. Existe, então, a mais tradicional, que inclusive no próprio imposto de renda, é taxada como ganho de capital, que é a diferença entre a compra e a venda, por exemplo, de um imóvel. Ou seja, toda vez que você vende um ativo, aquele lucro do ativo é a renda do capital. E quando a gente fala do capital mais trabalho, quando a gente soma essas duas coisas, a gente entra, por exemplo, numa empresa, né, Laércio? Ou então num produtor rural, que aí ele vai ter máquinas, ele vai ter toda a produção do trabalho em si. Então, você envolve as duas coisas, né? É a combinação do trabalho com a combinação do capital, Exatamente. Muito bem. que gera o lucro líquido. Aí nós temos essas rendas, né? E vamos fazer uma grande divisão, porque é o que importa ao tributarista, entre pessoa física e pessoa jurídica. Então nós temos, né, a pessoa física também tem a renda, como a jurídica também tem. Vamos conceituar primeiro essa grande diferença, né? Tá, vamos separar primeiro pessoa física de pessoa jurídica, né? A pessoa física, ela é o ser humano. É o indivíduo ali, né, que vem do nascimento, recebe um CPF, uma certidão de nascimento. Esse é o conceito de pessoa física, né? Quando a gente entra na pessoa jurídica, a pessoa jurídica já é uma entidade, né? Uma sociedade ali de uma pessoa, duas ou mais que se formam para uma finalidade específica. Ah, eu quero vender sapatos, por exemplo. Então, essa é uma pessoa jurídica, que ela tem um CNPJ que a identifica. Sabe, quando a gente visita o escritório de contabilidade, é uma coisa assim até engraçado. Ele fala, você quer tributar no CPF ou tributar no CNPJ? Então, aí vem esse conceito, então vem essa separação. E o profissional liberal ou autônomo, ele é tributado no CPF. E o que diferencia isso daí? Olha, o rendimento, a renda, o conceito de renda serve tanto para a jurídica como para a física. Mas aí existe uma coisa assim, a base de cálculo, que é muito questionamento. Muito bem. Então, a base de cálculo de um assalariado a legislação prevê uma forma específica. A base de cálculo do autônomo, do profissional liberal, é outra base de cálculo. A base de cálculo do produtor rural se assimila muito com a tributação de uma pessoa jurídica. Então, o imposto de renda, ele trata as pessoas, a base de cálculo, de forma distinta. Então, por exemplo, só na pessoa física, né, Camila? Nós somamos o quê? São 7 bases diferentes. São né? seis bases. 6 bases. Porque assim, cada um tem a sua base, cada um tem um método de cálculo ali, né? Vai depender das especificidades da profissão, né? Que a gente está analisando Olha, ali. uma situação interessante. Por exemplo, alguém que tem um Uber ou alguém que tem um transporte de caminhão, transporte de carga, de pessoas. Essa pessoa, ele tem o capital, que é o carro, e tem o trabalho dele. A legislação tratou de separar as duas coisas. Então, ele não tributa o ativo, ele só tributa o serviço. Então, por exemplo, a legislação fez uma separação.
O garimpeiro é outro que exemplo. Nem o carro, por exemplo, como é o trabalho dele ali, né? Com o carro, esse carro a gente pode utilizar lá, né? Depois na dedução do imposto de renda, por exemplo. Muito bem, então teríamos aí conceitos, então, para um profissional liberal, um autônomo, um assalariado, são exemplos, né? O produtor rural, um transportador, um garimpeiro, são todos esses que classificam, são exemplos aí, né? Vitor, eles têm, cada um tem uma regra. Então, por exemplo, cada um tem uma regra e tem uma base de cálculo diferente. E a maior base de cálculo que eu vejo assim é do assalariado. Sim. O assalariado tem muito pouca dedução, mas até porque também ele não tem custo para produzir a renda, né? Sim. É que nem quando você vai comparar com uma empresa que ela precisa pagar imposto de renda, pagar funcionário, pagar o custo de produção da receita. O custo de produção, o aluguel ali, todos esses valores, né? Não vamos conceituar para ficar, pessoas que estão nos assistindo, estão gostando dessa matéria, mas assim, vamos conceituar no direito tributário o que é o profissional liberal, né? Para bem caracterizar. Camila, fala o que é o profissional liberal. Pode abordar o profissional liberal e aí eu vou... O profissional liberal é aquele que... Qual é a diferença do profissional liberal e do autônomo, né? O autônomo pode ser... são todas as pessoas. Então, é o fotógrafo, é o pedreiro, é o motorista, todas essas pessoas. Sim. Já o profissional liberal, ele requer um curso superior, ele requer uma autorização especial. Uma formação especial. Então, vai caracterizar o profissional liberal uma formação especial. Nível de terceiro grau especial. Nós, né, Vitor? Nós somos advogados e nós temos lá, nós tivemos que fazer uma faculdade, nós temos a autorização específica, então nós somos profissionais liberais. Muito então, bem. por exemplo, uma sociedade de advogados é uma sociedade de profissionais liberais. Sim. Não é uma sociedade de autônomos. Muito bem. Falando nessa sociedade de profissionais liberais, aí nós vamos ter também a questão da pessoa jurídica, né? Quando paga, aquela questão da retenção na fonte. Muitas pessoas ficam se perguntando essa situação, às vezes vem lá o olerite, a pessoa tem um rendimento bom, mas tem a famosa retenção. Retenção na fonte. Ele já paga imposto todo mês. Perfeito, então vou... Tá, então só para a gente entrar aqui, né? O que é a fonte pagadora primeiro, né? A fonte pagadora vai ser a pessoa física ou a pessoa jurídica que faz essa retenção dos impostos, né? Ela paga o rendimento e ela também faz a retenção. Quando a retenção ela é realizada diretamente na fonte, o que isso significa? Significa que o salário, o aluguel, os juros, né, Lérdio? Esses valores eles já são retidos pela pessoa jurídica. Porque se a gente fosse analisar, digamos que eu tenho 20 funcionários, se todos eles fossem reter o imposto, seria mais difícil do fisco controlar, né? Sim. Então, como a gente centraliza numa única pessoa, que é a empresa, fica muito mais fácil. Ok, muito mais fácil para... Existe uma substituição da figura ali, né? A substituição do pagador de impostos, né? Mesmo com essa retenção na fonte, né? Ao final de cada exercício, ao final de cada ano, faz-se a famosa declaração do imposto de renda. Olha, Vitor, por exemplo, o profissional liberal, que situação assim, curiosa. Todo mundo acha que o imposto de renda é anual, e não é. Ele é mensal. Então, por exemplo, as pessoas sofrem retenções todos os dias. Todos os meses, né? Todos os meses. Vem o olerite e está lá a retenção, quer dizer, aquele mês ele já pagou o imposto relativo ao recebimento daquele mês. Seja, né, como falou também, de um rendimento, de juros, até... pagamentos de aluguel também, enfim, que uma pessoa pode fazer retenção, né? E aí nós já entramos um pouco também naquela... a pessoa quando já fala para o fisco, né? Ou já se prepara, e aí tem aquele negócio do carnê-leão. Carnê-leão, então. O carnê-leão é justo, por exemplo, essa situação desse profissional liberal, desse autônomo, quando ele trabalha para a pessoa física que ele não sofre a retenção, ele tem que fazer o quê? Ele tem que somar todas as prestações de serviço do mês, aí submeter a tabela progressiva do imposto de renda e recolher já no mês seguinte o valor. Então, ou ele é tributado na fonte, ou ele é tributado pelo carnê-leão. E no carnê-leão, é importante a gente destacar, né, que ele é para autônomo e é referente aos pagamentos que ele recebe de uma pessoa física. Tá. Então, sempre que eu tenho recebimento de pessoa física, por exemplo, eu fui lá e prestei um serviço, ou então eu fiz uma consultoria. Nesse caso, que eu recebi de uma pessoa física, aí sim vai incluir no carnê-leão. Tá. E isso deve ser declarado até o último dia do mês subsequente ao que eu tive o recebimento ali, né? Perfeito. Então, recebimentos em janeiro,
Pagamento e apuração em fevereiro. Exatamente. E entra assim ali no Carnê-Leão. E é engraçado esse nome, na realidade, esse nome Carnê-Leão é um apelido, porque não existe isso na legislação, é um apelido. Não tem esse termo, né? Isso daí é uma cultura que nós temos há muito tempo. E, nossa, isso aí é uma coisa antiga, ficou esse apelido e está até hoje. Ele equivale, para as pessoas entenderem também, ao famoso livro caixa, né? Perfeito. Que é lançamento mensal, correto? O livro caixa, e o livro caixa, importante. sim, ele é muito importante. Ele é o livro no qual são registrados mensalmente, né? Todas as notas fiscais, todos os recibos, as despesas do trabalho. Então, elas precisam estar ali detalhadamente. Divide em duas partes, Camilo. Divide De em um duas lado, partes. a receita Exatamente. do autônomo, do profissional liberal no CPF, né? Sempre. Aí tem todas as receitas ali, ele oferece a tributação. E neste mesmo livro também tem ali os custos. Aí, esses custos aqui que surge polêmica, Vitor. Porque nem toda a dedução, nem todo o pagamento que o autônomo faz é dedutível. A lei tratou assim, a lei, diferente da pessoa jurídica, diferente do produtor rural, ela fez uma lista bem restrita. Então, quais são? Então, é até importante a gente citar, né, que, por exemplo, a água, a energia elétrica, o telefone, são valores que são dedutíveis. Mas que nem quando a gente pensa no advogado, hoje eu e o Lard, a gente até estava lendo uma decisão que ela é de 2022, do CARF, mas o tema ele ainda não foi resolvido. Sim. O que acontece? As despesas que o advogado tem com uma viagem, por exemplo. Eu vou lá para o meu cliente, eu preciso fazer uma audiência em outro estado. Você vai lá para o Tribunal de Porto Alegre. Vou para Porto Alegre. Agora está debaixo d'água. É uma tristeza. Então, vamos supor que eu vou lá para Recife, para o Tribunal de Recife. Aí eu pago as passagens. Esse valor, eu posso deduzir ou não posso? Sim. E a grande questão que estava pela decisão do CARF é que eu não poderia deduzir. Porque ele estava considerando como uma receita quando o meu cliente me paga de volta. Mas sabe, Camila... quando faz daí a restituição, Exatamente. né? Mas, Camila, aí teve um porém nessa decisão. Até teve intervenção, a Ordem do Paraná, de Santa Catarina, a nível nacional, esclarecendo uma situação. Olha aqui vai uma boa dica para os advogados. Um exemplo, se você vai fazer uma contratação, o que o pessoal explicou? Faça no contrato de prestação de serviço uma ressalva que você só presta serviços jurídicos. E que, por exemplo, as despesas inerentes a transporte, locomoção, é por conta do contratante. O que vai dar de diferença, então, para o advogado? Esse é interessante, muitos advogados aí estão nos assistindo, dele fazer as notas em nome da sociedade dele, o CNPJ, em vez de fazer no CPF. Desde a compra da passagem, a estadia, o hotel. E aí que o pessoal da Receita Federal não quer, Vitor. Eles querem o seguinte, que quando você, por exemplo, recebeu uma nota fiscal, por exemplo, de um hotel, de uma estadia, que você foi lá para Porto Alegre, para Recife, lá no tribunal, ou foi para Brasília, o que eles querem? Que a pessoa que está pagando, o destinatário daquele documento, seja o contratante do serviço. Que você apenas paga ali no momento e se reembolsa dele. Então, por exemplo, o que os advogados devem ter muito cuidado? Por exemplo, você ficou num hotel. Quem é o destinatário daquele documento? Tem que ser o teu cliente. Sim. Então, a empresa que contratou ou a pessoa física lançar no CPF ou no CNPJ do contratante. Do contratante. Ok, não do advogado. É isso que gerou essa confusão, dúvida. Essa dúvida. E é uma situação que os advogados, e inclusive eles estão querendo lá, o pessoal da Receita Federal, que esteja muito claro no contrato quem arca com quais despesas. Por exemplo, a despesa de transporte do advogado. Por exemplo, na minha contratação ficou muito claro no contrato que é você que vai pagar. Mas contratante. Só que eles querem também que o próprio documento emitido daquela despesa seja emitido contra o contratante. Muito bem. Isso porque se você não faz essa especificação, depois você não vai conseguir deduzir do imposto de renda e vai considerar como se fosse ainda uma receita que entrou para você. Isso, ao contrário. Uma receita a mais, né? Uma receita. Seria assim, o reembolso é a receita, né? É que eles entendem que é uma remuneração disfarçada. Muito bem. Nós temos também outras despesas aí, por exemplo, emolumentos pagos a cartório, né? Despesas de custeio. Tudo isso tem que ser lançado em nome de quem, então? Veja bem, o custeio, o que é um custeio? Aí nós vamos, essa palavra é uma palavra assim
muito utilizada no imposto de renda. Sim. E vem lá da agricultura. Então, por exemplo, se eu vou fazer um plantio, eu preciso comprar os insumos, eu preciso ter o custeio. E o advogado, o engenheiro, eles também têm o custeio. Tá. Olha uma situação assim, por exemplo, o produtor rural, quando compra um trator, ele deduz do imposto de renda. O advogado não pode deduzir O carro não dá para deduzir, então. O automóvel não pode deduzir. Olha só a incoerência. É porque você tem que ter relação direta com a atividade, né, Laerte? Isso. Agora, o advogado, ele não pode deduzir o carro, mas se eu estiver falando do Uber, do taxista, aí sim. Ou do transportador, que ele usa o caminhão, que é o veículo, Aí né? a legislação já prevê a dedução. Sim. Muito bem. Olha só, eles entendem que olha só, Vitor, uma situação. Por exemplo, todo mundo sabe que o advogado precisa investir em computadores, tecnologia. Uhum. Por exemplo, quando você faz esse investimento em computadores, eles entendem que isso está, inclusive, escrito na legislação. Você não pode deduzir da base de cálculo. É, que assim, vale destacar, né, que o computador do escritório, ele é um item que ele é depreciável, né, Laerte? Sim. Só que ele não vai entrar na dedução do imposto de renda. Não entra na dedução Eu comprei um bom da base de computador de cálculo. 4, 5 mil reais naquele ano de exercício, com nota fiscal e nome Não pode. do CNPJ. Não, veja do bem, Vitor. CPF, do escritório. No CPF. Já na pessoa jurídica pode. Aí sim. Sim. Olha, Torna-se um imobilizado, então. nós temos umas incoerências na legislação. Aham. Quando você trabalha vamos supor, você é uma sociedade de advogados. Se Tá. você tem uma jurídica, aquele computador, muito bem, pode depreciar e pode fazer dedução. Já na pessoa física não pode. Não pode. Daí uma grande diferença. Já Uma estamos grande diferenciando. diferença. Nós temos, assim, o nosso sistema, tanto que o objetivo até da reforma tributária é retirar essas incoerências. Claro. claro. Eu constituído em pessoa jurídica, posso descontar o computador. É. Já na pessoa física, não. Aham. Segue a mesma linha as despesas correntes do escritório? Locação, telefone, internet, luz. Tudo isso é dedutível. Segue a mesma linha, né? A despesa para ela, a despesa necessária, né? Que são aquelas que são imprescindíveis para a realização do negócio, que nem foram essas citadas, né? Ali, o aluguel, a luz, a água, né? Essas despesas, elas podem ser, sim, deduzidas. Agora, quando a gente trata de outros fatores, né? Que nem o carro, que a gente comentou, um computador que é diferente, aí a gente não consegue. Sabe o que o fisco interpreta, Vitor? Que você, como advogado, você pode trabalhar sem automóvel. Ele não é importante para você. Então, esse é o entendimento. Vocês que não sabem que a gente tem que rodar aí, né? Não Só sabe. que em Curitiba são 20 cidades na região metropolitana e a gente costumeiramente tem ações aí nas cidades vizinhas, Eles nas acham comarcas que vizinhas. esse custo aí, ele não é necessário. Você poderia... E com o transporte público, né? Ou de Isso. carona com o cliente, ou, né? Perfeito. Enfim, não tem um Qualquer gasto. outra opção, né? Então, é incoerente. Isso é incoerente. Uma situação, por exemplo, o advogado, quando compra livros, dedutível, é muito polêmico. Então, por exemplo, olha, nós vimos um caso do dentista. O dentista, por exemplo, tudo que ele usa para fazer ali o trabalho dele é dedutível. Já o advogado, por exemplo, às vezes as nossas vestimentas, ela faz parte da nossa tradição. Mas aí, se você entrar no dentista, quando você fala do jaleco dele, você também não consegue deduzir. Tá, Isso. mas só o material de trabalho só que o ele faz. material em A si broca, que a gente amálgama, e Isso. flúor, Exatamente. etc., que ele passa. Muito bem. Profissional sem vínculo empregatício, temos algumas informações de como se daria, onde localizar, né? Temos algumas informações a respeito disso, Camila? Bom, o profissional sem vínculo empregatício, a gente consegue pensar ali no próprio autônomo, né? Que a gente tratou agora. Então, ele trabalha por conta própria, ele assume os próprios riscos, né? E a execução ali da atividade dele vai ser de forma eventual, de forma não habitual. Então, a gente tem... Autônomo não é empregado. Ele é autônomo, Ele é né? autônomo. O próprio Mas nome olha, já remete a isso. uma situação nova, Aham. que a questão da pejotização, né? Isso. A pejotização, na verdade, a pejotização hoje, ela está saindo, alguém que trabalha numa empresa, sai daquela empresa com vínculo empregatício, só que constitui uma jurídica. Então, é uma relação de jurídica para jurídica. Sim. Era alguma coisa até tempos atrás, assim, não aceita. Hoje o Supremo falou, olha, a pejotização é uma coisa normal.
Então, Era possível antes só Então para não algumas haverá atividades vínculo de específicas. trabalho, não se caracterizará o vínculo de trabalho, né, pela pejotização, e ela passa as questões de imposto serem tratadas de pessoa jurídica para jurídica. de jurídica para Exatamente. jurídica. E, na realidade, nós poderíamos ter dizendo ali que teria um autônomo, né? Então, por exemplo, o sentido da pejotização hoje é de jurídica para jurídica, não de jurídica para autônomo. Muito bem. Muito bem. E chega ao final do ano, e agora, esse mês corrente, nós estamos exatamente fazendo aquele ajuste, né? Que faz a apuração sempre do exercício anterior, dos 12 meses anteriores, né? Perfeito. Como ficam essas situações aí? Quais as retenções, né, Camila? O que eu acho. acontece com essas rendas de 12 meses, sempre do ano anterior, né? Então, eu acho que é importante a gente tratar, né? Que primeiro a gente tem que considerar o que foi despesa da atividade Tá. e o que foi receita, né? O que você recebeu e o que você gastou. Então, vamos considerar, por exemplo, uma pessoa que recebeu 4 mil reais. Nesses 4 mil reais, eu posso computar aí o INSS, o ISS, que são todos os valores que são deduzidos da base de imposto de renda. Então, se eu tenho 4 mil ali de salário, já vou deduzir 800 reais de INSS. Profissional liberal, não tem salário. O termo salário a gente utiliza Renda, profissional vamos liberal. tratar A com renda. o O rendimento. profissional liberal a gente utiliza o termo de rendimento, né? Mas o salário se fosse uma pessoa física que está vinculada a uma Sim. empresa, né? Mas vamos Então- fazer. Quando ele falou do ajuste, vamos supor, nós temos 12 apurações mensais, 12 Bem. apurações anuais. É. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai. Tá. Quando chega no final do ano, que você vai entregar, o autônomo ou o profissional liberal vai entregar sua declaração de rendimento, Sim. aí ele vai somar as 12, as 12 apurações. Só que tem uma situação aí. Por que geralmente o profissional liberal tem imposto a restituir? Se ele trabalha para a jurídica, ele teve a retenção na fonte. Muito bem. E se ele trabalha concomitantemente com pessoas físicas, ele recolheu pelo Carnê-Leão. Quando você fizer você somar as 12 apurações, o que vai acabar acontecendo? Pode ser que o teu imposto retido seja maior do que a sua renda, proporcional. Então, aí o que vai acontecer? Aquela situação corriqueira que é a restituição. Restituição no imposto. E olha, Vitor, uma situação interessante. Por exemplo, uma situação, vamos supor que um profissional liberal, ou ele tenha, vamos supor, no mês de fevereiro, as despesas dele, né, Camila, Sim. foram superiores à receita. Isso é muito típico para advogado, porque ele tem os honorários concentrados em determinados meses Sim. e tem a despesa corrente mensal. Exato. Aí o que vai acabar acontecendo? Lá no final do ano, ele soma tanto uma receita como outra, tem o total de imposto pago pelo Carnê-Leão, o total de imposto retido na fonte, a somatória dos 12 meses, ele faz uma nova apuração, geralmente dá restituição de imposto de renda. Aí entra tudo, né? Vai entrar tudo que é retenção na fonte, todas as despesas que eu tinha, que eu poderia deduzir, se é educação, se é saúde, tudo que foi do próprio mês, depois eu faço esse ajuste, né? Aí eu verifico com as contas que eu percebi ali. Eu tenho restituir? Eu tenho imposto a pagar? Perfeito, isso mesmo. E vamos falar especificamente do advogado, né? O advogado, ele sozinho, pode ser uma MEI, uma empresa Não. física? A legislação, né? A legislação não permitiu. Não permitiu. Então, veja, Então, quando é lançada a sociedade de advogado, que eles unipessoal, né? Que eles queriam, ele tem que ser de 2 ou mais advogados associados. Então, continua aquela velha regra de ter 2 ou mais advogados se associarem para tirar o CNPJ. O advogado sozinho tirar o CNPJ não deu certo. Vitor, olha, e nós que já temos um pouco mais de idade, a gente conhece a tradição da advocacia, as pessoas começam como autônomos, Sim. começam como na pessoa física do CPF. Sim, exatamente. Aí, como a vida vai melhorando, você chega à conclusão que você tem que ter uma jurídica. Uma jurídica. Aí exato, a jurídica, claro. eu entendo que é melhor, porque daí é diferente, não é um sistema engessado como o autônomo. Você tem possibilidade de opções, por exemplo, você pode optar pelo lucro real, pelo lucro presumido, você pode, então, você pode optar pelo simples, que inclusive é uma carga tributária menor. Então, o autônomo, assim, eu vejo que é uma situação daquele advogado que está iniciando a carreira,
o próprio contador, o dentista, o médico, ele até começa como autônomo, mas chega uma hora que ele fala, eu tenho que me associar com outra pessoa, eu tenho que me transformar na jurídica. E aqui nós temos uma curiosidade, Laércio, Camilo, pessoal que está nos vendo, todas as empresas, todas as empresas, sem imaginar, comércio, uma loja, um restaurante, um bar, todos vão para a junta comercial. Só os advogados registram-se na OAB. Isso mesmo. Só os advogados registram na OAB. Então, no contrato de sociedade de advogado, em vez de levar na junta comercial, leva na OAB. E a OAB é que faz, às vezes, do registro para que essa sociedade de advogados pleiteie o seu CNPJ. Eu acho isso uma coisa boa para a nossa profissão, que você está enobrecendo o órgão de classe. Então, você faz a constituição da pessoa jurídica lá na OAB. Sim. Realmente, é uma situação, mas tem uma lei que trata disso aí. Eu acho que a lei foi muito sábia nesse sentido. E aí, por exemplo, até para você fazer o registro da sociedade, esse registro que você faz lá, de lá que você ganha o CNPJ, lá que você, como diz, lá que você vai abrir as portas do mundo tributário para você. Então, o advogado, ele pode ter uma tributação como pessoa jurídica? Como é que funciona? Pode. A gente tem 3 regimes, né? Vamos lá. A gente tem ali o Simples, que é um regime compartilhado, na verdade, de arrecadação, Esse Simples, né? ele tem faturamento até quanto anual? Ele está previsto na lei em torno de dar o quê? 4 milhões e 800 anos. Ano. É difícil, né? É uma sociedade de advogados, né, Vitor? Mas É um valor que ele é alto, né? Mas assim, se você for comparar com o lucro presumido ali e o lucro real, já é diferente. Quando você está no lucro real, você tem a tributação desse imposto de renda que como é que fala? Vamos supor, o que eu acho assim, que existe para os advogados. Uma parte enorme como autônomos, advogados assim com a remuneração menor. E aí, praticamente, uma boa parte dos advogados que se constituem jurídica, eu acredito assim que 90% das jurídicas dos advogados estão no Simples. Então, quem é que está no lucro presumido? O escritório de advocacia que tem uma renda muito alta, muito por exemplo. Então, acredito que, por exemplo, hoje um escritório Mas são poucos, não tem? São poucos. Por exemplo, talvez em Curitiba tenha 2 ou 3, São Paulo mais, mas já é uma exceção à regra. 15 mil advogados que trabalham aqui em Curitiba, só na cidade de Curitiba, é bem pouco ter as empresas, né, que congregam esse lucro real. Os advogados, talvez, vamos supor, metade é autônomo, até mais, eu não sei. Mas a gente tem, né? Geralmente começa ali no Simples, né? E aí, conforme o escritório vai aumentando, aí muda-se de regime, né? O presumido que ele utiliza um percentual da receita bruta, né? Então... E sabia, Vitor, que nem sempre o Simples é bom negócio para os advogados? Para o advogado? Tem que analisar a questão. No lucro presumido, você pode pagar um valor menor, no lucro real. É uma situação... Tem que fazer um estudo, né? Tem que fazer um estudo. Tem que fazer um estudo. É uma matemática. E nós temos outros tributos que o profissional liberal tem que pagar. O que seriam exemplos desses tributos que o profissional liberal tem que pagar? Olha, você vai pagar o INSS, que o profissional, que era aquilo que eu estava falando lá, e o Laird preferiu, né, mudar o assunto, mas assim, o profissional liberal, ele vai arrecadar o INSS também, vai arrecadar, por exemplo, o ISS para o serviço. Ele tem 2 INSS, o próprio contribuição dele como autônomo, e tem, se ele eventualmente tiver empregados, sobre a folha. Sim, ele está lançando a nota, tem o ISS-QM, tem o tributo municipal também, o ISS fixo. Tem o alvará que tem que pagar todo ano também, não é? Tem uma série de questões. E aí, quando a gente fala do imposto de renda em si, né, da base do imposto de renda, aí a gente entra ali na tabela de alíquotas do fisco. Então, a gente tem a tributação, ou a pessoa é isenta, ou ela paga ali de 7,5% até 27,5%. Isso. Para o ano de 2024, a gente tem aqui os valores, né? Que quem recebe acima de R$ 4.664,68... Mensal, né? Mensal. Esses valores são mensais. Se for anual, o mais baixo ali para pagar tributo é 30.600 e alguma coisa. Então, se eu estou abaixo desses 30 mil anual, que daria 2.000
200 e pouquinho mensal, eu tô na alíquota zero. Tá. Agora, se eu já começo a entrar dentro dessas casinhas, aí eu vou observando em que casinha que eu me encaixo para pagar, entendeu? Cada faixa é tributada. Então, Cada E faixa essa é um renda, valor. o mesmo exemplo dessa renda para a PJ. Vamos dizer, está faturando os mesmos valores, 4 mil, 5 mil mês. Só que essa receita entra com PJ. O imposto de renda a pagar, Veja o que muda? muda Muda o bastante. valor, né? Alíquota ali. A base de cálculo é outra. Uhum. Ó, um exemplo, hoje uma empresa do lucro presumido, você pode colocar todos os tributos somados juntos, representa 11,33% do faturamento. É menor que um autônomo. Por exemplo, se você tiver a mesma renda do autônomo, Tá. nós fizemos uma simulação de cálculo lá. Na base de quanto, para ter um exemplo de quase valor? o dobro, Vitor. Não sei, mas em termos de faturamento ou rendimento, Ó, sobre que valor? um exemplo. Vamos dizer, 10 mil reais que receba um Não, advogado. 10 mil reais porque aí 10 mil reais fica abaixo, né, gente? as deduções pode chegar ali e dar uma renda líquida de 30 mil. Mas vamos supor um profissional assim que tem uma boa renda. Um exemplo, vamos supor 50 mil reais mês. No ano, 600 mil. Tá. Se ele leva esses 600 mil tributação na pessoa física, é muito alto. É um terço, né? Fica É um 200 terço. mil, Leão, né? Já na jurídica, cai pela metade, é 11,33. Aí tá a grande diferença. A grande diferença. Então ele vai entre 200 mil até 60 mil. Tem um ganho aí bruto, um cálculo rápido de 140 mil a menos de imposto a É pagar. por isso que a gente sempre fala, né? Que a gente vai analisar se compensa você tributar na física ou na jurídica. Tributar você vai precisar. Mas a gente analisa qual vai ser a alíquota mais favorável para a pessoa, né? Para a empresa. E o simples eu vejo assim como uma enganação até. Porque o que está acontecendo com as empresas tributadas no Simples? Elas estão muito perto ali do lucro presumido. Então, na realidade, você tem a simplificação nos registros, né? Ali na questão de contabilidade. Mas a diferença não é grande. Agora, você está falando no resultado financeiro, a questão de recolhimento, né? Isso. É porque deu um valor simples, não. Um valor fixo no Simples, né? Então, você acaba não analisando se a pessoa está chegando ali no valor do presumido, né? Sim. Então, está muito próximo aí a tributação entre esses dois sistemas. O autônomo que eu vejo, o autônomo profissional liberal, eu acho muito desproporcional e é uma das coisas assim que eu fico às vezes raciocinando. Por que a legislação ela é dessa forma? Será que ela quer induzir que ninguém seja autônomo? Eu penso dessa forma. Por que se faz isso? Laércio, veja, vamos seguir um exemplo aqui que deu uma polêmica muito grande, que alguns juízes, nas varas do trabalho, quando o trabalhador liquidava aquela situação da sua reclamatória trabalhista, e um valor grande, considerável, em que o juiz determina o recolhimento, um valor alto. Na fonte, né? 27,5% era obrigado a recolher em cima do saque do valor depositado, tinha que apresentar a guia, ou seja, o próprio ali, a Caixa já recebia a guia de imposto. Sabe que isso mudou, né? O que está acontecendo agora? Depois de muitas contestações, eles estão aceitando, por exemplo, vamos porque quem entra com uma reclamatória trabalhista, às vezes está pedindo um período ali de 4 anos, 3 anos, seja R$ 1.500 por mês, 2 mil somados. Aí eles estão permitindo, a própria Receita Federal hoje permite que se faça um desmembramento. Aí sim. Aí você vai tributar, por exemplo, a cada mês R$ 1.500. Você recebeu aqui em 2024, mas a tua reclamação, os anos era desde 2020. Então eram 4 anos acumulados. Você tem um recebimento concentrado, mas de vários meses. De vários meses ou anos, né? Ou de anos, isso vários exercícios, né? Isso modificou. E também, se houvesse a falta de retenção, né, é importante lembrar que o contribuinte ainda assim, ele não está desobrigado de pagar o tributo, ele ainda continua obrigado. Então, se, por exemplo, ou a empresa retentora não fez essa retenção, ou se ela fez de forma incorreta, cabe ao contribuinte depois fazer esse ajuste. Isso tem muito, por exemplo, alguém que... é uma coisa muito corriqueira, eu vejo na relação de locatícia. Então, por exemplo, tem uma residência muito grande, tem imóveis nas pessoas físicas e tem a pessoa jurídica que paga. O que acaba acontecendo? A pessoa jurídica não faz a retenção, mas isso não exime a pessoa física lá na declaração dele de fazer o pagamento.
ou pode acontecer até com um profissional liberal. Por exemplo, a pessoa jurídica não faz a retenção, não exime o advogado de não pagar. E tem um equívoco aí. As pessoas acham que ele não reteve, eu não preciso pagar. Não é bem assim. Vai precisar, porque se ele não fizer essa declaração depois de ajuste, ele pode cair na malha fina, né? Sim. Aí a gente tem multa, tem juros, uma série de questões que serão mais prejudiciais, né? Sim. Pois é. Nós tivemos uma reforma há pouco tempo aí. Como é que ficou o profissional liberal nessa reforma tributária? Sabe, É. Vitor, analisando essa questão da reforma tributária, no início eu achava... De imediato, né? Eu achava que a reforma seria uma coisa boa. Mas hoje, com tanto atrito, com tanto problema de governo, de Congresso, eu não sei se o que vai virar essa reforma. Então eu vejo as pessoas fazendo projeção, mas o que o Congresso... Primeiro uma situação longeva, né? Porque ela vai terminar em que ano que vai terminar? Eu acho que 2028, 2026 Se de fato vai, né? De fato vai. Se seguir, mas aí é coisa para frente, muito para frente. Eles querem fazer... É aquela história, né? Vamos simular aqui que é a famosa trocar um pneu com o carro andando, né? Perfeito. Ou seja, não vai estacionar, para um pouquinho, vamos ver o que é. Não, eles querem... Ou seja, o Estado, que é voraz na arrecadação, não quer parar de receber nunca, né? E tenta, de alguma forma, beneficiar o seu pagador de imposto. Mas a massa de arrecadação não vai mudar. Pois é, Só rapidinho, né? Quando a gente pensa ali, né, no profissional liberal e na reforma, de imediato, quando a gente olha, não muda nada, né? Sim. Então, por enquanto, não teve. Mas como essa questão tá muito imprecisa no Congresso, o que a gente sabe ali? Que depois de aprovada, em tese, vão ser os sujeitos ali, o CBS e o IBS. Isso. E, a princípio, um exemplo, vai cair o próprio autônomo vai ficar sujeito... Doutora Camila, tem gente que está Explique, escutando, falou muito rápido, CBS e IBS. Vamos traduzir o que é isso aqui. Vamos lá. Essa parte o Laerd gosta de traduzir imposto. Sujeito CBS e IBS. Imposto sobre bens e serviços. Então, o IBS junta o ICMS e o ISS. É por isso que, a princípio, o ISS vai cair, né? Isso. Bem. E vai desaparecer o ISS fixo dos advogados. E o que entra no lugar? Talvez um valor de 5%, 6%. Então, olha... sobre a receita daí. Sobre a receita. Sobre a receita. Olha só o problema hoje do autônomo. Então, o autônomo, eu entendo que ele vai ser sacrificado na reforma. Ah, é? Ele vai sair de uma situação... vamos supor, o que eu estou vendo assim, enxergando no autônomo com a reforma? Vai aumentar a informalidade. Vai, porque como, por exemplo, se o autônomo, em regra, ele já tem um rendimento baixo. Não, mas ele não vai sair do CPF e vai para a CNPJ para prejudiciar daí? Eu estou falando que a figura do autônomo será praticamente inviável. Que eles estão forçando é abrir empresa mesmo. Abrir empresa. Então, o autônomo, com a reforma, eu acho que vai deixar de existir e será... Vai transformar numa MEI, uma empresa pequena, para ter um CNPJ e lançar ali a contabilidade, a receita e despesa dele, né? Muito provavelmente. Aí ele entraria no Simples, né? E sabe que o MEI também é uma coisa que foi criado, mas os governos estão loucos para tirar ele. Porque ele é um benefício muito grande. Por exemplo, quem trabalha com uma MEI hoje paga muito pouco. Sim. É um valor assim perto das outras pessoas. E as MEIs, elas estão se multiplicando. Por exemplo, um casal põe a esposa no MEI e o marido no MEI, né? Mas os dois produzem a mesma coisa. Na mesma atividade. Duas pessoas distintas. Certo. Então, isso daí, o MEI é uma coisa que vai ser assim... pensado, e eu acho que a reforma, eu não sei qual é o destino do que o Congresso vai fazer, porque eu já vi pessoas falando que mudou muita coisa, mas lá daqui a 3 anos pode ser que não tenha mudado nada. Então, por exemplo, nós que temos nosso escritório de advocacia... A famosa unificação de impostos, né? Porque se não tiver um benefício logo... ou essa alíquota continuar sufocando do mesmo jeito, né? Ou seja, você tinha um imposto, um cobrando 1%, outro é também 1%. Aí vão fazer um só, mas cobra 2%. Isso. Quer dizer, o que resolveu? Não resolveu muita coisa. A mesma coisa com nome diferente, né? Por isso que nessa transmissão aí entre o novo mas e o velho... Mas sente que haverá um caminho mais para a pessoa jurídica, então. A indução... E deixando cada vez menos a tributação de pessoa física, mesmo como um autônomo,
Hoje já está acontecendo isso, porque se a gente pega hoje um autônomo, por que você vai ser autônomo? Porque você tem até uma dificuldade de contratação. Por exemplo, numa relação, você vai trabalhar para uma pessoa jurídica, ninguém quer contratar um autônomo. Tá. Então, o autônomo, cada vez mais, ele está sendo, assim, compelido a não ser autônomo. E isso linka com aquilo que aconteceu, que nos trouxe a cultura, que a Covid nos trouxe a cultura, do home office, né? A Covid nos ensinou que muitas das vezes os trabalhos podem ser realizados. Nós mesmos, advogados, nós sentimos muito essa situação em que o escritório, por essa tecnologia, porque hoje já não temos mais papel, não temos mais fórum. Então, esse deslocamento e atendimento, hoje um cliente pode ser atendido de casa, ele está lá na casa dele, uma ligação de WhatsApp com vídeo, ou qualquer outro meio de videoconferência, você trata com o cliente, conversa com ele lhe manda virtualmente a documentação necessária, a própria procuração hoje em dia é assinada digitalmente, ou seja, você tem uma situação de que o espaço físico, né, e a pessoa pode comandar da casa dela, né? Claro. Exatamente. Sem precisar ter essa modificação e trabalhar por dentro de uma empresa, de ter fixo o escritório, de ter vários trabalhando ao mesmo tempo, né? Forma-se, na verdade, uma rede de pessoal, todo mundo em home office. E o sistema tributário é engraçado, ele sempre vai atrás dessa situação nova. E essa situação nova, essa questão da legislação tributária, a reforma, eu acho que a reforma, o pessoal fala, ela chegou atrasada. Mas eu não sei se ela chegou atrasada, o que está... Nós vamos ter muitas novidades. Olha, eu não me surpreendo se não tiver um ato do Congresso que queira voltar tudo para trás. Ah, é? É. Deixa tudo como está. Vai ser mais favorável. Nós tivemos agora uma experiência recente que o governo acabou sendo derrotado, daquela questão das empresas, né? Da questão de tributação, das 17, né, empresas que tiveram aí a questão da contribuição previdenciária sobre a folha, né? Sobre a folha, ou sobre rendimento direto da empresa, né? Sobre faturamento. Foi uma queda de braço muito grande, né? Queda de braço muito grande. Sabe né? o que eu acho, assim, Vitor, analisando essa situação? Eu acho o seguinte, toda empresa, ela se amolda a uma quantidade de tributo que ela pode pagar por mês. Tá. Então, por exemplo, essas empresas, elas reduziram, vamos supor, ela teve uma redução na tributação da folha. Como que volta agora uma tributação, dobra ou triplica essa tributação da folha? Será que esse empresário ele consegue repassar esses encargos para a pessoa da frente? É o que eu vejo da reforma. Por exemplo, nós advogados... Mas isso aí foi regularizado agora, né? Nós temos aí por 4 anos, não se fala nisso. Nesse assunto aí, né? Mas será que nós, os profissionais liberais, estão preparados para pagarem mais tributo? Então, isso daí o Congresso vai refletir e eu tenho certeza que não vai passar por exemplo... Vamos simplificar o sistema? Tudo bem, desde que não aumente a minha contribuição individual. Até porque é meio difícil a gente pensar em situação simples para casos complexos, né? Claro, lógico. Não e quando temos uma máquina voraz que, né, precisa da arrecadação. Quer, né, arrecadar cada vez mais e tudo mais, e enfim, envolve toda uma sociedade, né? E a gente não vê, às vezes, o resultado final de tanta tributação, de tanto, né, imposto pago em benefício à própria população. Perfeitamente. Isso? E o imposto de renda, eu acredito que o imposto de renda não terá tanta alteração assim. Até porque a sociedade já se acostumou com o imposto de renda desse jeito. Então, a base sempre se mantém, a gente tem escalas ali a serem seguidas, né? Então, mais do que os percentuais, é meio difícil a gente ter alguma alteração. Então, assim. tá bom. Muito bem, estamos chegando ao final, né? Esse podcast Estrategista Fiscal, trazendo informações, vocês vão poder participar com perguntas, será uma periodicidade semanal, né? Então nós estaremos aí trabalhando de assuntos específicos, assuntos das pessoas que mandarem, questões, dúvidas. E nós temos também e-books aí, né? Quem, por exemplo, deixar o cadastro dele. A gente tem, só para ressaltar aqui, tá, pessoal? Então, assim, todas as quintas, a princípio, nós temos lives, tá? Lives ao vivo. Com exceção dessa daqui que a gente teve que gravar, porque tivemos um problema com o canal do YouTube, né? Mas serão lives ao vivo, quintas-feiras, né? Às 17 horas. E os e-books que o Lárdio comentou,
quem participa das lives, quem faz o cadastro anterior, geralmente ali a gente disponibiliza um e-book relacionado ao direito tributário, aos conteúdos que a gente está trabalhando aqui. Que bom, olha, veja só quantas vantagens aí. Vamos participar toda semana, quinta-feira, às 19 horas, estaremos aí participando ao vivo, recebendo questionamentos, né? E estaremos trazendo respostas, né? É isso? Exatamente. Um abraço. Vamos lá, pessoal. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais. Felicidades.